Fala pessoal, tudo bem? Você que está entrando no vídeo agora, daqui a pouco provavelmente vai ficar um pouco chateado comigo, mas o que eu vou trazer é uma informação da morte deste cidadão que está aqui do lado, o Jair Messias Bolsonaro. Em suas palavras, ele provavelmente estará morto politicamente ainda esse ano de 2025. Já que ele, na entrevista, ele fala que se for condenado, será o fim da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre este vídeo hoje, sobre essa entrevista dele. E falar que sim, pelas palavras dele, está morto politicamente Jair Messias Bolsonaro. Eu sou o Luiz Carlos, o Lula, e você está no canal Lula Foco no Fato. Eu tenho 51 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou graduado em Arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba, desde 2019. Sou graduando do curso de Licenciatura em História. Também fiz e concluí o curso de Filosofia nível 1 e nível 2 na Escola de Filosofia Nova Acrópole. E hoje vamos falar sobre a informação. A informação que eu trago é que politicamente Jair Messias Bolsonaro está morto e os seus seguidores, seus apoiadores, deverão já curtir o luto pela morte política de Jair Messias Bolsonaro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele falou o seguinte, vou trazer aqui para você. Ele fala sobre Bolsonaro, diz que prisão seria o fim da vida, ou seja, ele faltou acrescentar aqui, né, o fim da vida política, mas ele fala de fato é o fim da vida, porque ele vai estar preso e não vai ter mais a liberdade de sair, de viver, né, ele vai poder ler, ele vai ter a oportunidade de ler, fazer igual o Lula fez, obter conhecimento e aproveitar, né, se a vida te deu um limão, vai lá e chupa o limão, né? Nem toda cana é doce, como se diz. Bom, e aí ele fala e ele admite, pessoal, a conversa sobre o estado de sítio em 2022, mas alega ter descartado logo de cara. Eu vou falar aqui para você 2 pontos sobre essa entrevista. O primeiro ponto é que ele está certo. E o segundo ponto é que ele está errado. Ele está certo quando diz que, se condenado, é o fim da vida para ele. Até porque hoje a vida dele é o poder. Sem o poder, ele não tem vida. Ele alega que já tem 70 anos e se for preso, condenado e preso, será o fim da sua vida. Sim, é verdade, será o fim da sua vida, politicamente falando. Mas ele continuará vivendo. E por que não? Por que vai ser assim, não é? Então ele está certo nesse ponto. O ponto que ele está errado é quando ele diz que ele admite que em 2022 ele sugeriu, procurou ajuda para um estádio de sítio no Brasil. Ora, e ele fala, isso não é crime. É crime. Como é que o camarada que é presidente da República não sabe que buscar mudar o jogo eleitoral, impedir a posse do presidente eleito, não é crime? Ora, se você não quiser ver isto da forma como é, na realidade. Vamos aos fatos. O foco é no fato. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, desde que se soube do resultado das eleições nas urnas, ele questionou, mas antes dele ir questionar, na mesma noite, os seus seguidores bloquearam as estradas no Brasil. Lembram disso? Fizeram um bloqueio nas estradas. E ele, ao ver que isso iria complicar a vida econômica, ele disse, não, saiam das estradas, mas vão para os quartéis, porque é nos quartéis onde está o poder para pedir intervenção militar. E os seus seguidores saíram das estradas, inclusive tem a história do caminhoneiro, né, do patriota do caminhão. Então, eles saíram da estrada e foram para as frentes dos quartéis. E ali foi o início do golpe, gente. Aliás, o início não, foi a continuação da tentativa de golpe. Porque ali se deu um tapa na cara da sociedade brasileira, porque se eu ou você pegar uma cadeira e colocar em frente ao quartel, nós seremos expulsos de lá em 5 minutos. 5 minutos. Eles passaram lá mais de 70 dias, sob a proteção do presidente da República.
que era ele, Jair Messias Bolsonaro. Além da proteção, eles receberam ajuda financeira. Eles recebiam alimentação e dinheiro para se locomover, para estar lá nos acampamentos em frente aos quartéis, sob a proteção do presidente da República, que em nenhum momento ligou para o presidente Lula para parabenizar pela sua vitória. Em nenhum momento reconheceu a vitória do Lula. Em nenhum momento. Não passou a faixa de presidente, se mandou para os Estados Unidos e deixou uma bomba na mão dos patriotas. Então, ele provocou uma situação que não era uma situação de caos. O Brasil não vivia um momento de guerra civil. O Brasil vivia um momento de insatisfação por uma parte da população que se viu frustrada por não ter sido atendido o seu desejo, que era ver o seu mito presidente. O Bolsonaro foi ao TSE, ele diz na entrevista, e foi alegar que havia fraude, que as urnas deveriam ser impugnadas e que a eleição apenas para presidente da República deveria ser anulada, que deputados e senadores do seu partido deveriam continuar com o seu mandato, não teria anulado a sua eleição. Ora, por que somente de presidente da República? Qual o problema das urnas que só para presidente que deu erro? Então, sim, por questões de litigância de má-fé, o partido foi multado em 22 milhões de reais. Porque não havia nexo, ou seja, eu vou anular as eleições apenas para presidente, porque este que está no cargo não aceitou o resultado das urnas. Diferentemente do que ele falou, o Aécio Neves pediu uma revisão de votos, fez uma auditoria, não se constatou absolutamente nada e ele não foi punido, porque ele não entrou de má fé. Vamos eliminar apenas algumas urnas e outras não. Não é bem assim que se faz. Ele, antes das eleições, colocou a Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores do Lula, no Nordeste, chegassem às urnas eletrônicas. Ele fez isso. Então ele causou um mal-estar no Brasil, um mal-estar social, que ele resolveria simplesmente com a sua mensagem lá nos seus twitters: pessoal, volte para casa, eleição agora só em 2026. Pronto, acabou. Mas o que ele fez? Ele foi ao TSE e ele alega no vídeo, tem um vídeo dele falando e tem na entrevista, que ele diz o seguinte: fui ao TSE, levei uma multa de 22 milhões. Eu vou recorrer a quem agora? Foi recorrer às Forças Armadas. Olha que absurdo, e que loucura e que burrice. Meu amigo, se você recorreu a uma instância superior e essa instância disse não, você não tem direito, acabou, ponto. Não tem mais que recorrer às Forças Armadas. Recorrer às Forças Armadas por quê? Aí ele diz, ele se contradiz, gente. Ele fala que levou o assunto às Forças Armadas, mas que logo descartou. Peraí, como é que eu, presidente da República, levo uma proposta às Forças Armadas e eu mesmo descarto? Por que eu descartei? Porque teve um general que disse: presidente, se você continuar com essa conversa, eu vou ter que lhe prender. General macho. Aí sim, macho. Não é igual esse camarada aqui, não. O general poderia ter dito: tamo junto, tá certo, estou pela Constituição. Aí ele fala que usa a Constituição como sua Bíblia. Mentiroso. Se ele usasse a Constituição, saberia que não há instância superior ao TSE e ao STF para o caso que ele queria resolver. Se você quer resolver dentro das 4 linhas, você recorre aos órgãos competentes e não a órgãos incompetentes. O Exército não tem competência nenhuma sobre as eleições no Brasil, sobre o sistema eleitoral brasileiro. Se você é um bolsonarista, mas que pensa e que reflete, você vai concordar comigo. Ele não tinha nada que procurar as Forças Armadas. Se ele procurou fora das 4 linhas. E aí, se você é bolsonarista também, você vai discordar de mim que você, bolsonarista, estava ansioso, esperando pela assinatura dele na minuta do golpe, dando uma GLO ou um estado de defesa, como queiram, e colocando as Forças Armadas na rua para anular a eleição,
para intervir no TSE. Você estava ou não estava esperando isso? Todos os bolsonaristas e não bolsonaristas sabiam disso. Só quem não sabia é quem estava alheio a isso. Eu, que participava do TikTok, de lives de direita, sabiam que eu era de esquerda, mas de lives de direita, e o que se falava era, calma, o homem sabe o que está fazendo, estratégia militar, vamos para a festa da Selma. E eu confesso a vocês, eu fiquei ansioso. Eu tive a impressão de que ele iria dar o golpe. Por quê? Porque a gente via as instituições fragilizadas. A gente via governos aí acenando para o golpe. E a gente via policiais, vários grupos de policiais dizendo, estamos aqui, vamos para a guerra civil. Eu vi muito isso nas redes sociais. Então, não é mentira que Jair Messias Bolsonaro tentou dar um golpe. Não deu? Não deu. Por que não deu? Porque alheio à sua vontade, ele não conseguiu. Encontrou um obstáculo à sua frente. As Forças Armadas, duas das armas das forças, disseram não, e uma disse sim. Olha o perigo que a gente correu como democracia. Ah, se você é bolsonarista, você não quer esta democracia, você quer a democracia que serve é com Bolsonaro no poder. Mas a democracia que a maioria vence, você não aceita. E se você está dizendo que a eleição foi fraudada, que Lula ganhou por causa de urnas fraudadas, você está sendo muito incoerente. Porque seus deputados e senadores ganharam com a mesma urna. E outro fato, ele quer ser candidato de novo com as mesmas urnas. Ou seja, se as urnas não servem para ele, por que ele quer ser candidato? Você não acha que é um paradoxo aí, não? Vamos pensar sobre isso. Mas voltando ao tema do vídeo, a morte política de Jair Messias Bolsonaro. Quando ele diz, e eu concordo com ele será condenado, meus queridos. Queira eu ou não, queira você ou não, já está prego batido, ponta virada. Julgamento será mero trâmites legais. Por quê? Olha só, ele será julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. No julgamento desta semana foi 5-0. Todos os 5 votaram para receber a denúncia, não foi para condená-lo, mas para receber a denúncia. Agora você imagine que no julgamento, se o relator, Alexandre de Moraes, vai votar contra a justiça e contra o relatório dele mesmo. Você acha que Alexandre de Moraes vai votar para absolver o Jair Messias Bolsonaro? Para mim aí já é 1-0 para a condenação. Depois vem o Flávio Dino. Flávio Dino, quer queira, quer não, já demonstrou em outros momentos a sua consciência pela condenação de outros réus no 8 de janeiro. Agora você imagina o mandante, o chefe supremo daquela algazarra, daquela tentativa de golpe. Se o Dino não vai meter 2-0 aí. Depois vem o Luiz Fux. Luiz Fux, que foi indicado pelo PT, mas que divergiu da primeira turma, dos seus colegas, com relação à pena, à dosimetria da pena no questão da mulher lá, que a terrorista que pichou lá a estátua com o batom. E aí fica uma esperança para os bolsonaristas. 2-1? Talvez. Eu não acredito no 3-0 aí, acho que o Luiz Fux será o voto que vai determinar a prisão de Bolsonaro. Mas ainda assim, digamos que ele vote pelo Bolsonaro, tá? 2-1. Vem a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, também assim como Flávio Dino, já vem mostrando a sua consciência de condenar os atos terroristas do 8 de janeiro. Pelo mesmo raciocínio de Flávio Dino, 3-1 com o voto da Carmen Lúcia. Poderá ser ela que vai determinar a prisão de Bolsonaro. Mas digamos que no dia ela acordou com talvez até lá os bolsonaristas colocaram na cabeça dela que não foi golpe e tal, e ela vote pelo 2-2. Quem é que vai decidir? O Zanin, Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula e que também, assim como Alexandre de Moraes e Flávio Dino, tem se demonstrado muito a favor da condenação e também concordando com as penas impostas aos terroristas de 8 de janeiro, aos golpistas de 8 de janeiro, aquelas penas aplicadas pelo Alexandre de Moraes. Então, ali, no mínimo, 3-2. Então, sim, o
o Jair Messias Bolsonaro está morto politicamente. Ele vai se utilizar desses meses que tem aí para tentar escapar da morte política que já está batendo às suas portas. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas não tem problema. Olha só, aquele resumo que eu já falei para vocês, está tudo aqui, tá? Eu vou colocar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo. Ele diz aqui, gente, olha o que ele diz aqui, ó, eu não esperava o resultado das eleições. Quem não esperava? Ele tinha perdido o primeiro turno. Por que ele não ia perder no segundo turno? Nós entramos com a petição e no dia seguinte o senhor Alexandre de Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões, pelas razões que eu já falei para vocês. Eles queriam anular só algumas urnas das eleições para presidente e não o todo. Se a gente recorresse, podia passar para 200 milhões. Aí ele diz aqui, ó, se eu não vou recorrer à justiça eleitoral, pode ir para onde? Lugar nenhum. A resposta. Se você recorreu ao sistema eleitoral e foi negado, o máximo que você pode fazer é recorrer ao STF. Agora, se você não acredita no STF, acabou. Ponto. Não tem que recorrer a mais nada. Você recorrer, eu conversei com as pessoas dentro das 4 linhas, que é uma mentira. Conversar com as Forças Armadas sobre anular as eleições não é dentro das 4 linhas. Já está errado. E isso aqui só busca a condenação dele, pessoal. Vocês estão cansados de ouvir o que a gente pode fazer. Daí foi olhado lá, o estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, intervenção, afirmou ao jornal Folha de São Paulo. Então, ele aqui, ele só se incrimina mais ainda. Ele confessa que cometeu o crime, ele só diz que não chama como golpe. Chama dentro das 4 linhas. E não é dentro das 4 linhas. Eu vou ficando por aqui, porque o vídeo realmente já está enorme, e eu quero perguntar para você, o que você acha disso? O Bolsonaro, ele confessou o crime, e ele realmente já está morto politicamente, ou ele respira por aparelhos? Eu, como crítico das atitudes da extrema-direita, espero, desejo que ele esteja realmente acabado para a política, que nunca mais o seu nome seja colocado para votação no Brasil. Nunca mais. Não desejo a morte dele, espero que ele viva muitos anos, que tenha muita saúde, ao contrário do que ele falou com Lula, com Dilma e com o Fernando Henrique Cardoso, que ele queria que esses morressem. Não, eu não desejo a morte de ninguém, eu acho que só Deus realmente pode determinar o dia da morte das pessoas. Mas politicamente, que ele esteja acabado e morto para a política. Meu nome é Luiz Carlos, pode me chamar de Lula. Este é o canal Foco no Fato. E para mim é sem anistia. Você pode ter misericórdia, e eu tenho pena dele, às vezes eu tenho dó dele, às vezes eu fico realmente um pouco triste que um senhor de 70 anos possa ir para a cadeia. Mas pena, misericórdia, não tem nada a ver com injustiça e impunidade. Deve pagar pelos seus atos, pelas suas ações, cumprir com a pena que for imposta, que será imposta, e viver, nada de morrer. Viver, curtir o que tiver que curtir, onde estiver. Meus amigos, fico por aqui. Se você está aqui no canal, deixa o seu like, sua inscrição e um comentário. Bolsonaro morreu, respira por ajuda de aparelhos, ou há um mundo paralelo, em que neste mundo paralelo ele está livre, pronto para se candidatar novamente a presidente? Não sei, quem sabe. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo. Tchau.